qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? Como vem acontecendo desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez declarações de ministros do governo e do próprio presidente revelaram alguns preconceitos e algumas dificuldades que o governo tem de tratar com quem pensa diferente na sociedade brasileira. Depois de caracterizar os funcionários públicos como parasitas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, considerou positiva a alta recente do dólar, acrescentando que quando o câmbio estava mais baixo, até mesmo empregadas domésticas estavam viajando para a Disneylândia. Um claro preconceito contra pessoas que têm menos renda, como se elas não pudessem viajar e usar o seu dinheiro. Bolsonaro, por exemplo, ao responder uma pergunta sobre o Conselho da Amazônia que acabou de ser criado, chamou o Greenpeace, por exemplo, de uma porcaria e de lixo. É uma consideração difícil de entender para um primeiro mandatário que tem que tratar com pessoas que pensam diferente e eventualmente têm críticas ao seu governo. Mas o fato mais importante da semana passada foi a nomeação do general Walter Braga Neto, que ele é chefe do Estado-Maior do Exército, como novo ministro da Casa Civil. Ou seja, o que está sendo chamado agora por vários setores de militarização do governo é alguma coisa tão clara que o próprio presidente da República declarou que com essa nomeação o seu gabinete no terceiro andar do Palácio Planalto está completamente militarizado. Eu acho que é preciso lembrar que, com efeito, além do general Braga Neto, o gabinete de segurança institucional também é ocupado pelo general da Reserva Augusto Heleno, a Secretaria-Geral da Presidência pelo capitão reformado da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge de Oliveira, e a Secretaria de Governo pelo general da Ativa, Luiz Eduardo Ramos. Mas, além disso, também a Secretaria de Assuntos Estratégicos agora, assim como a função de porta-voz do governo, são ocupadas por militares. Bom, essa recente militarização do governo provocou, desde logo, algumas interpretações. A primeira é uma interpretação positiva, de que a presença de mais militares no governo daria mais racionalidade à ação do mandato do presidente Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, o afastaria do chamado núcleo ideológico, que é liderado pelo escritor Olavo de Carvalho, né? A segunda interpretação é que essa militarização poderia ser um indicador de um retrocesso, ou seja, de uma espécie de configuração que retorna ao que ocorreu no Brasil durante o período entre 1964 e 85, com uma forte presença dos militares com características de ditadura. Professor, quais seriam os riscos? Em primeiro lugar, a militarização representa um desprestígio dos políticos civis e dos partidos políticos. Ao invés da política, como em todas as democracias ocidentais, estar organizadas em torno da capacidade da formação de políticos e de profissionais civis, vindos das universidades, vindos do setor privado, que são capazes de impulsionar o governo com racionalidade, a ideia é que apenas os militares saídos da instituição teriam condições de desenvolver esse papel. Uma segunda questão é que é preciso levar em consideração, quando tem muitos militares no governo, ocorreria, por exemplo, se houver um conflito entre alguma ação, alguma proposta do governo e aquilo que os militares, a instituição militar pensa. Por exemplo, no caso da questão do Irã, num determinado momento parecia que ia haver uma guerra e eventualmente o Brasil tivesse que se envolver por causa da solidariedade com o governo Trump. Mas nós não sabemos exatamente qual a posição das Forças Armadas caso isso viesse a ocorrer. Em terceiro lugar, é preciso pensar, com uma presença tão forte de militares, o que vai ocorrer, por exemplo, se o país for palco de grandes manifestações de rua, como ocorreu recentemente no Chile, na Bolívia e em outros países. Isso significa voltar a uma política de repressão a partir da presença dos militares. É preciso pensar sobre todas essas circunstâncias e qual o significado dessa militarização. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje: novos ventos no Planalto. Embaixador, qual o impacto das recentes mudanças no Planalto? Duas importantes mudanças ocorreram recentemente no jogo de poder no Palácio do Planalto. A transferência da Secretaria de Assuntos Especiais para o gabinete presidencial e a mudança na chefia da Casa Civil. Foram nomeados o almirante Flávio Rocha para a nova SAI e o general Braga para chefiar a Casa Civil. A SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos, passa por grandes mudanças nas suas competências, com ênfase na coordenação, com o pensamento estratégico e com a transferência para a sua órbita das atribuições da Secretaria Internacional da Presidência da República. As ações governamentais com organizações estrangeiras, a preparação das viagens presidenciais e os contatos no exterior e o processamento da documentação encaminhada pelo Itamaraty para a decisão presidencial. Essas mudanças fortalecem muito a assessoria especial do presidente da República, que passa a ter uma função mais forte na ação externa e propicia o esvaziamento da assessoria internacional. Essas mudanças recompõem as forças dentro do governo e ampliam a presença militar na presidência da República. Com isso se busca, aparentemente, uma maior racionalidade e o enfraquecimento do grupo ideológico e familiar que cerca o presidente, e também foram responsáveis por crises desnecessárias e ajudaram a perder, o governo perder a batalha da imprensa. As áreas de coordenação com o Congresso e o Judiciário com a Casa Civil será ampliada. As redes sociais também ficarão debaixo da organização da Casa Civil e a volta dos militares ao centro do poder adquire uma grande presença política. O que esperar da militarização do Planalto? Mais de 10 militares, alguns da ativa, agora passam a ocupar cargos do alto processo de decisão, alguns deles diretamente subordinados ao presidente da República. Com isso, é possível que o interesse nacional venha prevalecer sobre a ideologia. É possível prever um discurso mais conciliador com o Congresso e o Judiciário no momento em que reformas importantes deverão ser discutidas, como a reforma tributária e a reforma do funcionalismo federal. A retórica, contudo, deve continuar, mas a política deverá ser mais pragmática e mais racional. Vamos acompanhar a evolução da posição desses militares nessas altas funções, porque passarão por testes nos próximos meses. Não só o Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente, vai ter que organizar a relação com os governadores e a aprovação de novas medidas para o desenvolvimento daquela região, como também as relações com Israel e a possível mudança da embaixada para Jerusalém. Todas elas terão muitas implicações internas e também externas. No caso dos Estados Unidos, a questão da deportação dos imigrantes brasileiros e a decisão sobre o 5G. O caso da Venezuela e a nova relação com a Argentina também serão elementos importantes
que definirão as políticas do governo na área externa nos próximos meses. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, conta pra gente o que será o segundo encontro ministerial latino-americano sobre AVC. Entre 11 e 12 de março agora vai acontecer o segundo encontro ministerial da América Latina sobre AVC, né? O ministro da Saúde do Brasil está convidando os ministros da saúde dos diversos países da América Latina para se reunirem e discutirem uma agenda positiva para avançar a prevenção, o tratamento e a reabilitação do AVC na América Latina. Esse ano o encontro vai ser no Rio de Janeiro e no dia 11 e 12 vai acontecer também paralelamente o primeiro Fórum Nacional de Gestores de Saúde sobre AVC. E como a USP e Ribeirão Preto estão envolvidas nesse evento? O professor Sandro Scarpellini, secretário de Saúde de Ribeirão Preto, vai comparecer ao evento, é um dos convidados, né, para participar de uma mesa redonda de gestores de saúde para discutir como deve ser feita a implantação da linha de cuidado ao AVC. Então ele vai representar a nossa região e a gente espera que seja uma boa oportunidade para discussão e ampliação dessa atenção ao AVC na região. Eu sou Rita Estela e nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Alberto do Amaral Júnior, dá para falar um pouquinho sobre essa crise da OMC, a Organização Mundial do Comércio? A Organização Mundial do Comércio vive talvez a maior crise da sua história desde a sua criação em 1994, no final da rodada do Uruguai. Efetivamente, a OMC começou a funcionar em 1995 e ela é uma continuação de um acordo que foi celebrado nos anos 40, em 1947, chamado Acordo Geral de Comércio e Tarifas. Esse Acordo Geral de Comércio e Tarifas constituía o terceiro pilar da ordem econômica internacional do segundo pós-guerra. Os três pilares eram o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Acordo Geral de Comércio e Tarifas. E a OMC surgiu para criar novas regras do comércio internacional, além daquelas que já existiam e foram criadas pelo GATT, mas também para fiscalizar o cumprimento dessas regras. E por que a OMC está em crise? Vários fatores contribuíram para que a OMC envelhecesse ao longo do tempo. A proliferação dos acordos preferenciais de comércio, a ideia de que a economia digital precisa ser regulada, ela não se encontra regulada na Organização Mundial do Comércio, a reivindicação de que a ampliação ao tratamento dos serviços e da propriedade intelectual no âmbito da OMC é um pleito dos países desenvolvidos, deve ser atendido pela OMC, a ideia de barreiras técnicas ao comércio internacional, de barreiras sanitárias e fitossanitárias, que são manifestações do novo protecionismo, são indícios dessa nova crise da OMC. Além, evidentemente, do fato da OMC ser vítima do seu próprio sucesso. A OMC cresceu muito. A OMC terminou a rodada do Uruguai. A rodada do Uruguai começou em 86 e terminou em 94, com cerca de 120 membros. E hoje ela é uma organização quase universal. E isso faz com que a regra que hoje impera, que é uma regra costumeira, que assim, as negociações somente terminem enquanto houver um acordo sobre tudo aquilo que foi negociado, que é muito difícil, quer dizer, um país pequeno, sem expressão, pode bloquear o encerramento de uma grande negociação comercial. Isso tornou a OMC uma entidade que tem dificuldade para tomar decisões, mas o fator mais importante da crise da OMC hoje é a decisão do governo dos Estados Unidos de bloquear a indicação de novos membros para o seu tribunal, para o órgão de apelação. O órgão de apelação é o órgão que julga, em última instância, a violação de eventuais regras comerciais. E qual a perspectiva de resolução dessa crise, professor? A perspectiva de resolução dessa crise é muito difícil. Em primeiro lugar,
porque nós vivemos numa época em que o governo norte-americano, que é um dos principais protagonistas do comércio internacional, tem uma posição contrária à Organização Mundial do Comércio. E por que contrária à Organização Mundial do Comércio? Apesar dos Estados Unidos terem se beneficiado extraordinariamente com a OMC, em primeiro lugar, hoje os Estados Unidos colocam seus interesses de curto prazo à frente dos interesses de longo prazo, diferentemente do que acontecia nos anos 40, em que os interesses americanos de longo prazo estavam à frente dos interesses de curto prazo. Em segundo lugar, porque a economia norte-americana, os Estados Unidos se tornaram um país protecionista e um país extremamente nacionalista. E esse nacionalismo faz com que os Estados Unidos tenham uma grande resistência em relação a qualquer tipo de revisão de decisões administrativas, legais ou judiciais tomadas no interior do país, por algum organismo, por alguma organização internacional. E a Organização Mundial do Comércio tem esse poder de rever decisões internas. E o terceiro grande fator é que os Estados Unidos, em função dessas circunstâncias que eu acabo de dizer, se recusam a aprovar a indicação de novos membros para o Tribunal da OMC, para o órgão de apelação, o que impede o seu funcionamento. O órgão de apelação não pode funcionar com menos de 3 membros. Hoje ele tem 2, portanto ele está paralisado. Então nós vivemos numa situação difícil, um acordo plurilateral, quer dizer, um acordo entre alguns membros tem sido cogitado, mas é muito difícil, não houver um acordo entre os Estados Unidos, a China e os principais participantes do comércio internacional. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.